Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos no nosso 27º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, que se chama, esse capítulo, Mediunidade Transviada. É muito interessante esse capítulo, que ele vai nos narrar uma situação, o André nos traz, num trabalho mediúnico, onde ele fica impressionado. Tal era o teor das vibrações negativas, deletérias, vibrações, tudo como se fossem vibrações saindo das mentes de todos os presentes, vibrações materialistas, vibrações muito pesadas. É interessante que aí nós vamos perceber a razão. Percebemos pela narrativa do André que em várias situações esses espíritos que lá estão presentes, eles são muitos espíritos que se tornaram praticamente escravos dos médiuns encarnados. E aí eles conversam então com o mentor do grupo, que se chama Quintino. Ele fala, né, do seu protegido. O médium Quintino, então, é criticado pelo irmão Cássio, que é o coordenador daquele grupo. Porque, muito embora ele tenha o conhecimento, ele estude, ele tenha todo o potencial para fazer o bem, ele, tanto quanto outros médiuns desse grupo, se utilizam da sua mediunidade para intercambiar com esses irmãos que se utilizam, que são beneficiados, para pedir coisas, pedir cargos, pedir ajuda na vida financeira, pedir proteção, para que eles alcancem os seus objetivos materiais. Vejam que interessante. Então, o irmão Cássio diz para o André, para o Aulus, por enquanto, nenhum progresso, não obstante os reiterados apelos à renovação. Temos sitiado o nosso Quintino com os melhores recursos ao nosso alcance, mobilizando livros, impressos e conversações de procedência respeitável. No entanto, tudo em vão. O teimoso amigo ainda não se precatou quanto às duras responsabilidades que assume sustentando um grupamento desta natureza. Vejam a responsabilidade do médium, não só em relação à sua conduta, mas todos aqueles companheiros, espíritos desencarnados, que estão ao lado dos médiuns, ao lado de toda aquela equipe, para aprender, para crescer, para serem transferidos, transformados em pessoas melhores. 2 médiuns, narra nesse capítulo, davam passividade a companheiros do nosso plano, aos quais, segundo minhas primeiras impressões, diz André, jaziam convertidos em criados autênticos do grupo. Assalariados talvez para serviços menos edificantes, entidades diversas, nas mesmas condições, enxameavam em torno deles, subservientes ou metediços. Então vejam, essa é a narrativa do André. Vejam a responsabilidade dos médiuns, dos pedidos, dos pensamentos e do trabalho no bem, na transformação, não somente de si, mas de todos os companheiros que ali se encontram. Então ele narra o Raimundo pedindo aquele dinheiro que estava preso, ele queria receber um referido dinheiro. Outra irmã pedia ajuda porque ela não queria que a sua filha se casasse com outro ciclano. E assim iam os vários pedidos materiais ligados a questões da matéria, do ter, de patrimônio, questões de cargos, todas questões ligadas à matéria. E aí o Teotônio, olha só o que um outro espírito fala, até quando me cabe aguardar?
E a entidade, o espírito desencarnado, né, que ele sabia com quem ele estava falando, o médium falando com o desencarnado, parecia sem saber o que fazer. Silenciou o humilde, mas o interlocutor alongou-se exigente. Vai para 4 meses que espere essa decisão favorável referente ao emprego que me foi prometido. Entretanto, até hoje, você não conseguiu liquidar o problema. Veja a relação do médium com esses espíritos que estavam sendo atendidos no grupo, sendo auxiliados. Eles transformaram esses espíritos em escravos. E essa situação, vejam como é uma situação triste, com uma responsabilidade tão grande. Em aflitivas circunstâncias, vira obsidiados e entidades endurecidas no mal, através de tormentos, conflitos. Contudo, em nenhum lugar sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias, lúcidas, a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Vejam, meus irmãos, a responsabilidade, porque esses espíritos que nos assistem, os nossos mentores, os espíritos que estão ao nosso lado, não são nossos serviçais. Pelo contrário, são nossos companheiros. E estamos juntos aprendendo, nos transformando. E nós temos a responsabilidade em lhes dar o conhecimento e as ações do bem, para que eles também se transformem. Então, todos aqueles homens e mulheres estavam ali esperando algo muito mais do que o próprio trabalho no bem. Eles reclamavam tudo desses espíritos. Então o André fica assim atormentado e desanimado com aquela situação. E ele perguntou para o Aulus, mas eles prosseguiram assim indefinidamente? O Aulus responde, André, sua dúvida está fora de propósito. Você possui bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. Quem foge ao trabalho sacrificial na frente encontra a dor pela retaguarda. O espírito pode confiar-se à inação, mobilizando-se delituosamente à vontade, pois ele tem o livre-arbítrio, nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio. Contudo, lá vem um dia a tormenta, compelindo-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Não adianta fugir da eternidade. Então vejam que responsabilidade que nós temos com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com a nossa evangelização individual para, por consequência, evangelizar esses espíritos que estão à nossa volta. É muita responsabilidade e, como eu disse nos últimos vídeos, essa chance talvez demore a voltar, esses companheiros, esses amigos que estão ao nosso lado. Então, olha só o que ele ainda fala, o Hilário ainda reflete. Por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas de menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignidade da mediunidade nas linhas doutrinárias do espiritismo. Por que o desequilíbrio? E aí Aulus respondeu, Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso de nossa piedade. Vejam só. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Pergunta. Não será crime parasitar os desencarnados em condição inferior? Indagou Hilário. Isso não padece de dúvida, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune? Perguntou Hilário. Não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada,
a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Olhou para o lado, Teotônio e Raimundo, os dois médiuns, né, que se utilizavam, tanto quanto alguns outros desencarnados que eram vítimas, né, da oposição, se aglomeravam. E aí o Aulus fala que aqui os desencarnados eram mais vampirizados pelos encarnados do que vampirizadores, fascinados nas requisições de Quintino e dos outros médiuns. E aí ele termina, então: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Então Aulus pediu para que todos partissem. Então esse capítulo deixa muito clara a responsabilidade. Mediunidade, trabalho mediúnico não é brincadeira, não é a satisfação dos nossos desejos, não é a fenomenologia, aquela coisa de ver fenômenos, não. Antes é a responsabilidade, é o compromisso, é a nossa transformação, é a nossa reforma íntima, é o nosso trabalho no bem. Isso é trabalhar com a mediunidade. É isso que a mediunidade nos convida a todos os dias, a nossa transformação moral, a cada dia. Isso é espiritismo. E espiritismo é modo de vida. Espero que estejam gostando. Estamos caminhando para o final. Que Jesus nos abençoe a todos.